começar. Estamos aqui já 8 e... não sei, não consigo ver a hora nesse negócio aqui. Então, mas já estamos na hora de a gente começar e a gente vai dar início à nossa aula, o segredo para o relacionamento dos sonhos. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Spadini, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, instrutora de Enneagrama, coach. E há mais de 10 anos eu tô nesse trabalho de autoconhecimento, já ajudei milhares de pessoas nesse período a terem uma vida mais leve, terem uma vida mais fácil, terem relacionamentos mais saudáveis. Então, e hoje eu quero, alguém coloca aqui, quase encalhada, vamos resolver isso, Daiane. Quero resolver isso com você, quero resolver essa situação, quero te ajudar a ter o relacionamento dos seus sonhos. E hoje, gente, a gente vai falar sobre, então, como entender como é possível ter o nosso relacionamento dos sonhos. No final da nossa aula de hoje, eu vou abrir as inscrições para o Relacionando Ser. É o meu treinamento sobre relacionamentos. Se você tiver interesse, ótimo. Caso contrário, não tem problema. Você aproveita a aula aqui que vai ter muita coisa, mas muita coisa gratuita. Gente, o meu objetivo na aula de hoje é mostrar para você que é possível viver o relacionamento dos seus sonhos de verdade, né? Viver aquilo que você sempre sonhou e que não foi possível, que muitas vezes você acredita que talvez nem exista. Eu quero te provar e te mostrar na aula de hoje que isso é possível para você, é possível para sua vida. E eu sei que às vezes, né, parece que é bom demais para ser verdade. Gente, porque por muito tempo eu também não duvidei que isso realmente existisse, sabe? Que esse relacionamento dos sonhos ele pudesse existir. Porque durante muito tempo eu fiquei nessa busca também por entender mais sobre relacionamentos, por encontrar alguém legal, tudo isso que a gente tá nessa tentativa e às vezes chega a duvidar. Então, quando a gente ouve assim, tipo, relacionamento dos meus sonhos, será que isso existe? E por que eu quero te dizer que isso existe? Porque é o relacionamento dos seus sonhos. Não é o meu relacionamento dos sonhos, não é o relacionamento dos sonhos da sua amiga, não é o relacionamento dos sonhos de todo mundo. Não vou te ensinar aqui uma fórmula mágica para você ter o relacionamento do comercial de margarina da TV de igual a todo mundo. Não. Eu quero te mostrar como é possível ter o relacionamento dos seus sonhos. Como é possível para você isso. E por que eu tô te dizendo isso? Por que eu tô dizendo que é possível? Por que eu tô te dizendo que sim, dá para viver isso? Porque eu não sei se quem aqui me conhece há mais tempo. Coloca aqui há quanto tempo você me conhece. Porque eu tô vendo aqui algumas pessoas que me conhecem há anos, né? Eu sei que tem gente me acompanhando aqui que me conhece há mais de 10 anos. Tem gente que me conhece aqui há mais de 3, 4, 5 anos, né? Eu acho que tem um monte de gente que me conhece há mais tempo. E gente que me conhece há pouco tempo. E por que eu tô dizendo isso? Porque, gente, muitos de vocês talvez não saibam, mas eu sou muito parecida com vocês. Porque durante muitos anos da minha vida, eu só tive relacionamentos frustrados. Os meus relacionamentos eram muito instáveis. Eu vivia situações, tipo, entrava em relacionamento, saía. Quando tava em um relacionamento, vivia aquele termina, volta, termina, volta. Sempre era muito conturbado, sempre era uma bagunça os meus relacionamentos. E depois de um tempo de relacionamentos muito frustrados, muito difíceis, que não davam em nada, eu fiquei muito tempo sozinha. Eu fiquei 6 anos da minha vida sem entrar em um relacionamento que realmente durasse. Realmente que você podia dizer, estou em um relacionamento sério, sabe? Eu fiquei 6 anos nesse processo de estar sozinha. E durante esse período, né, durante muitas vezes me senti muito, tipo, um fracasso mesmo, sabe, nos relacionamentos. Porque nessa época eu já dava aula de autoconhecimento. Eu já dava, né, dou aula de treinamento há 10 anos, então, nesses 6 anos que eu fiquei sem estar em relacionamento, eu já dava aula de autoconhecimento, já estava muito bem resolvida profissionalmente, né, minha carreira, meu trabalho, estava tudo ok. Mas quando o quesito era relacionamento, gente, não dava certo, nada funcionava. Entrava às vezes em alguns relacionamentos que era legal, tinha as características das pessoas que eu queria, mas aí acabava de um jeito que
sempre do mesmo jeito, né? Eu acabava sofrendo, me machucando, eu acabava frustrada de novo. Então isso aconteceu durante muito tempo e eu lembro que quando eu ensinava autoconhecimento, né, algumas pessoas elas diziam, tipo, elas falavam, né, tipo assim, o que essa menina quer ensinar autoconhecimento? Ela não consegue nem ter um relacionamento. E eu me sentia assim, durante muito tempo, muito frustrada com essa sensação de não conseguir, sabe, entender como funcionava. Parecia que relacionamento não era pra mim. Que relacionamento é aquela coisa assim, ó, relacionamento é para as outras pessoas, não é pra mim. Não sei se você se sente assim, se você já se sentiu assim, tipo assim, cara, então pode ser que na hora que Deus fez eu para vir para esse lugar aqui, ele botou, ó, relacionamento para você não vai funcionar. Você vai fazer umas outras coisas da vida, relacionamento não. Essa era a sensação, sabe, que eu tinha. Não sei se para você isso acontece dessa mesma forma, já aconteceu dessa mesma forma. E isso foi durante muito tempo acontecendo na minha vida. Até chegar um momento que eu disse, cara, desisto, né? Acho que não. E nesse processo eu também dizia muito, tipo assim, se não é pra ser, acho que não é pra ser, acho que deixa assim, acho que é bom estar solteira, sabe? Ficava nesse lugar de, tipo, tanto faz. Até que algo mudou, algo aconteceu de diferente e mudei, eu encontrei uma maneira de enxergar as coisas de um outro jeito, de um jeito muito diferente. Quando eu comecei a me aprofundar mais no autoconhecimento, eu comecei a entender como funcionava a minha mente subconsciente, e aí eu comecei a trabalhar também mais falando sobre mente subconsciente, que vocês já me devem ter me ouvido falar aqui. E eu comecei a entender o que no meu subconsciente eu armazenava de crenças limitantes em relação a entrar em um relacionamento, ou muitas vezes de ter um relacionamento que vai dar certo, sabe? Ter um relacionamento que vai funcionar, sabe? Então, quando eu consegui entender isso, gente, meio que uma chave virou, umas fichas caíram que eu olhei e disse, como que eu não vi isso antes? Como que eu não enxerguei antes, né? Como que eu não percebi antes que dava que era desse jeito? Né? Hoje, se eu soubesse que eu sei hoje sobre relacionamentos, eu tinha evitado anos de sofrimento da minha vida. Mas, enfim, eu comecei a entender, então, como essa rotina de relacionamentos funciona dentro da nossa mente. Consigo hoje viver um relacionamento do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre imaginei que seria um relacionamento. E isso é muito legal, porque eu consigo hoje olhar e dizer, cara, sabe aquilo que eu acreditava desde sempre que existe? Existe. Sabe aquilo que eu sempre colocava nas minhas listas, a gente vai falar das listas depois, tudo que eu colocava nas minhas listas, mas que nunca se realizava, as minhas listas que eu fazia nunca se realizavam, aquilo que eu vou colocar agora existe, porque agora eu encontrei um jeito de fazer esse negócio funcionar aqui dentro. E como eu sempre falo, relacionamento é reflexo. Quando a gente consegue resolver as coisas aqui dentro, o lado de fora funciona que é uma maravilha, funciona que é uma beleza. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E depois de passar por esse processo, né, gente, e hoje eu vejo muita gente frustrada em relacionamento, muita gente sofrendo por relacionamento. E eu, inclusive, relutei muito para fazer um curso de relacionamento. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de focar no autoconhecimento em si, em olhar para si. Eu acredito que isso muda tudo. Então, eu relutei muito em realmente criar um conteúdo específico para relacionamento. Muito por causa das minhas crenças, que sempre achei que relacionamento era bobagem, relacionamento era frescura. Só que quando eu entendi, gente, que quando a gente tá bem com o nosso relacionamento, quando a gente tem um relacionamento que a gente consegue ser inteiro, ele nos ajuda muito. A velocidade com que a gente entra para dentro de nós mesmos, que a gente consegue resolver os nossos desafios e se tornar uma pessoa melhor, ele é muito mais rápido. Então, por isso eu decidi falar de relacionamentos, eu decidi criar esse processo de relacionamentos para ajudar pessoas que, como eu, se frustram durante muito tempo sem enxergar algumas coisas que não estão à vista, que eu preciso olhar ainda mais para dentro para conseguir, sabe? E por isso eu decidi olhar para isso e ensinar vocês como fazer isso. Eu quero mostrar para vocês que é possível você viver o seu relacionamento dos sonhos, sabe? Eu quero te dizer
e te mostrar esse caminho de, cara, tá, ó, é aqui, sabe? É possível, não é coisa da sua cabeça, como muitas vezes eu acreditei que era a loucura da minha cabeça, ou que eu era exigente demais, ou que muitas vezes me dizem, você é exigente demais, você não vai alcançar alguém assim, né? Muitas vezes eu duvidei disso. Então eu quero te mostrar que sim, é possível você viver o relacionamento dos sonhos, é possível você ter essa vida, esse amor que você sempre sonhou dentro de você. É por isso que hoje está acontecendo esse o segredo do relacionamento dos sonhos. É por isso que eu decidi falar mais sobre relacionamentos. As pessoas me perguntam, é porque hoje você quer falar sobre relacionamento porque hoje você está feliz, né, dentro do seu relacionamento. Sim, mas muito mais, gente, por todos os anos que eu sofri em relacionamento, por todos os anos que eu passei perrengue em relacionamentos e todas as vezes que eu tentava buscar algo, eu não encontrava nada que realmente me mostrasse o caminho, sabe? E só há pouco tempo que eu fui conseguir encontrar essa resposta. Então, é por isso que eu quero mostrar para vocês que é possível. E por que que hoje, gente, os relacionamentos estão com tanta dificuldade? Por que que hoje relacionamento é tão desafiador na vida da maioria das pessoas? Por que que isso é um problema? E existem vários pontos que eu quero que vocês enxerguem de por que relacionamento tá muito difícil. Vocês acham que relacionamento é difícil? Quem tá aqui, tipo, relacionamento é difícil, sabe? Relacionamento é complicado. Relacionamento é uma área da minha vida que me pega, que me incomoda. Quem mais aqui que tá assistindo que tem esse desafio também? Tipo, relacionamento é uma coisa que realmente é desafiador. E, gente, algumas coisas muito importantes. A gente cresceu, né, vendo os filmes da Disney, vendo as novelas, e a gente foi gravando, entendendo que o outro precisa me fazer feliz. O outro, eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. E muitas vezes é as frases que a gente fala. Eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. E nessa busca de eu buscar alguém que me faça feliz, eu vou tentando tapar um buraco dentro de mim. Eu vou tentando tapar algo que eu vou fazer um remendo. Quando eu não tô feliz, eu encontro alguém para me fazer feliz, eu vou tentar tapar um remendo, um buraco que existe dentro de mim. E aí os relacionamentos, entra num relacionamento desse jeito, acaba dando mais conflito, porque aí entra aquela cobrança de não me ama, não faz nada por mim, não demonstra nada. E começa esses desafios, sabe? De não se sentir amada. Mesmo estando em um relacionamento, não se sentir amada, não sentir que realmente preenche, sabe, aquele relacionamento. Outra coisa, gente, agora que eu comecei a fazer alguns posts no meu Instagram sobre relacionamentos, começou a aparecer vários Instagrams para mim falando sobre relacionamentos. E, gente, tem uns que chega a me dar um tremelico, porque a maior parte das pessoas, né, não é todo mundo, graças a Deus, tem muita gente que fala de coisas legais, mas tem a maior parte das pessoas, elas estão ensinando relacionamentos da forma de fazer joguinhos de conquista. E você já deve ter ouvido aquela famosa some que ele vem atrás, né? Tem uma música, né? Você precisa assumir, você precisa ser um desafio para a pessoa te conquistar. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram que para um relacionamento dar certo, você tem que ser um desafio para o outro te conquistar? Conta pra mim, quem já ouviu? Gente, o que acontece com isso? O que acontece quando você cria esses jogos de conquista? Funciona? Funciona. Só que funciona para quem, gente? Porque para pessoas que têm crenças limitantes que só dão valor para aquilo que falta, só dão valor quando perde. Então, quando você entra nesse tipo de joguinhos de conquista, para ter um relacionamento, você atrai que tipo de relacionamento para sua vida? Com pessoas que precisam que você esteja sempre sumindo, desaparecendo, para que a pessoa corra atrás. Tipo, um relacionamento cheio de desafio, cheio de insegurança, com alguém mais com crença limitante que você.
Quando as pessoas entram nesse tipo de joguinhos e os relacionamentos eles não funcionam dessa forma. Funcionam relacionamentos que estão fadados a te trazer sofrimento, te trazer dor e acabar daqui a pouco com brigas, com discussões, porque você tá mentindo, você tá fingindo ser uma coisa que você não é. E não tem como o relacionamento funcionar dessa forma, você fingindo ser uma coisa que você não é. E aí os casais, gente, eles entram, eu atendo muitos casais, eles entram numa disputa para ver quem é mais forte, uma disputa para ver quem é melhor, sabe? Para ver quem é que vai ganhar, quem é aquela disputa. Vou ver vamos ver quem fica mais tempo sem falar. Vamos ver quem fica mais tempo emburrado? Vamos ver quem fica mais tempo com a razão? Vamos ver quem tem razão? E, gente, isso não tem como funcionar. Um relacionamento, ele vai funcionar quando o casal, ele decidir que ele é uma união, que eles são uma coisa só, que eles estão juntos. Se eles começarem a ficarem numa disputa, numa briga, num joguinho de quem é o mais forte, de quem vence, cara, não tem como isso funcionar. Só que se a gente olha para a realidade lá fora hoje, é isso que existe. É isso que a gente está vendo, aprendendo. Eu buscando alguém para me fazer feliz, eu achando que o problema é sempre o outro. Tudo na vida da pessoa que está com problema no relacionamento, o problema é o outro. O problema é a pessoa que faz tal coisa, o problema é a pessoa que fez tal coisa. E, gente, não tô dizendo que não seja, que a pessoa não tenha feito algo ruim, não tô dizendo que a pessoa não seja algo, mas o que eu tô dizendo é que isso não resolve o seu problema. Isso não resolve o seu desafio, você dizer que você tá infeliz no amor porque a pessoa te abandonou. Você tá infeliz no amor porque você tá dando a responsabilidade da sua felicidade no amor para outras pessoas. Isso não tem como funcionar. Então eu quero te mostrar aqui como isso pode funcionar de verdade, mas de um jeito de verdade, de um jeito sincero, de um jeito onde você vai se tornar cada vez mais você vai se tornar cada vez mais feliz internamente, você vai aumentar o seu amor próprio de um jeito de que quando a pessoa chegar, ela já vai te encontrar feliz. E aí você vai compartilhar a felicidade com outra pessoa, vai compartilhar os desafios, sim, mas aí num lugar de adulto, onde cada um é responsável pela sua felicidade. Cada um é responsável pelas suas questões internas para trabalhar. Isso é um relacionamento adulto. E é isso que eu quero para vocês. Porque eu acredito que vocês merecem um relacionamento adulto, sabe? Eu acredito que você merece viver um relacionamento adulto, um relacionamento saudável. E todo mundo merece, gente. Você merece. Você acredita que você merece? Quem aí acredita que você merece? Deixa eu pegar minha água aqui. Vocês estão tomando água? Eu quero que vocês peguem. Agora todo mundo tá com o seu PDF que eu mandei no canal do Telegram, porque a gente vai entrar num exercício que precisa ter algumas anotações lá, alguns exercícios. Então, se você não tá no canal do Telegram, depois você entra lá para você baixar esse PDF, que é muito importante. E se você não imprimiu ele, não tem problema. Você vai só precisar de um papel e de uma caneta para você ir anotando o exercício que a gente vai falar, os exercícios, né? Tem vários exercícios que a gente vai fazer na noite de hoje. Vocês estão tomando água? Ah, tá. Então tá. Ah, alguém tá passando aqui. Gente, a Day me conhece do início da faculdade, 2010. Aí eu lembro que eu tô velha. Ó, tem gente que me conheceu aqui na pandemia. Ah, que legal. É Camila, né? Ai, os comentários eles não aparecem tão legais aqui pra mim, não consigo ver direito. Mas tem gente que me conhece há mais tempo. Tem gente que me conhece no início da pandemia. Que legal. Tomem água. Então, gente, peguem aí o PDF de vocês, porque pra gente começar o nosso trabalho de a gente ser feliz primeiro, para eu encontrar alguém que traga essa felicidade, que compartilhe essa felicidade comigo, eu preciso ter claro algumas coisas em relação a mim. Então a gente vai preencher a nossa carta de valores, são os nossos pontos que a gente considera o que é primordial pra gente num relacionamento. Se eu entro num relacionamento, se eu estou em um relacionamento que eu não sei o que é importante pra mim, quais são os meus valores, gente, a chance de você entrar em conflito é muito maior, é muito mais desafiador. Então,
Vamos começar a preencher. Então, você vai colocar ali, a primeira coisa que você vai preencher é quais são os seus limites. E você tem que ter muito claro isso. Se você não está em um relacionamento ou se você está em um relacionamento, não importa. Você vai colocar quais são os seus limites. Para te deixar mais claro, o que são limites? Limite, gente, é algo que você não ultrapassa. As pessoas terem claro os seus limites evita muito relacionamento abusivo. Porque se eu tenho claro os meus limites, eu não deixo as pessoas passarem de determinado ponto. Então, o que são limites? O que eu não tolero em hipótese alguma? Esse é o meu limite. Você pode colocar aí o que é pra você, né? Alguns exemplos: agressão física, agressão psicológica, traição, mentira, falta de diálogo. Você pode botar, tipo, sair, não voltar, sem avisar. O que pra você são os seus limites? Até onde você tem essa barreira que você deixa claro. Quando você escreve isso, gente, quando você coloca para você, quando você tem essa clareza de quais são os seus limites, nesse processo que a gente está fazendo aqui, a gente está mandando para o universo como se fosse um parecer. Olha, é isso daqui que eu vou aceitar a partir de agora. É isso daqui que eu mereço a partir de agora. Quando a gente coloca essas informações que a gente está preenchendo aqui, além de eu estar dando clareza para a minha mente do que é importante para mim, de quais são os meus valores, a gente está mandando para o universo o que eu quero a partir de agora. Então, eu estou deixando isso claro, o que eu realmente estou disposta a aceitar e o que eu não estou disposta a aceitar. Então, aqui você vai preenchendo ali. Quais são os seus limites? Vocês estão conseguindo preencher? Tá claro para vocês ali que vocês estão... Deixa eu pegar o meu banquinho aqui enquanto vocês preenchem. Vocês estão conseguindo preencher? Preencheram já seus limites? Coloca para mim aqui. Vocês conseguiram preencher os seus... Quais são os seus limites dentro do relacionamento? Porque, gente, chega um momento que a gente tem que saber quais são os nossos limites. E se você puder fazer isso antes de entrar em um relacionamento, ótimo, perfeito. Se não, não tem problema. Sempre é hora, sabe? Sempre é hora de vocês sentar e dizer, olha, isso daqui são os meus valores. Depois que vocês forem para os limites, depois dos limites, a gente vai para as necessidades. O que é as necessidades? É o que eu quero dentro do meu relacionamento. O que é importante para mim, o que é uma necessidade para mim que exista no meu relacionamento, que tenha no meu relacionamento. Então você vai colocar o que é a necessidade para você, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. É muito importante que você escreva, tá? Coloque isso num papel para você ter essa clareza. Amor, apoio, cumplicidade, parceria, diálogo, sexo, companheirismo. O que mais, gente? O que pra você é uma necessidade? Uma coisa que, tipo, pra você diz, olha, isso aqui eu quero que tenha um relacionamento. Se não tiver no relacionamento, tipo, pra mim não serve. O que pra você é uma necessidade que tenha dentro dos seus relacionamentos? Coloca aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão me acompanhando. Vocês estão fazendo isso aí. Coloque aí quais são as suas necessidades. Quais são essa coisa que você, tipo, cara, é isso que eu espero de um relacionamento. Que tenha diálogo. Diálogo é uma coisa que tem nas minhas necessidades. Porque com o diálogo a gente resolve muito as coisas, né? Essa coisa de se emburrar, de tipo, não querer resolver, tipo, tá lá nos limites. Depois que preenche as necessidades, vocês estão acompanhando? Tá dando para ir nas necessidades? Posso ir para o próximo item? Porque no próximo item, a gente vai para as características. As características, gente, ela vai muito além de características físicas, tá? Não é para você botar, tipo, só, tipo assim, o que você quer nas características físicas. Se já tá num relacionamento,
né? Provavelmente as características físicas você não vai conseguir mudar muito, né? Mas você pode ainda assim colocar: eu quero que seja uma pessoa paciente, mais otimista, focado, honesta, verdadeira, que se importe comigo. E você pode colocar, né? Aí pode colocar também, quero que seja uma pessoa morena, pode ser olhos claros. Aqui, gente, a gente entra num ponto muito interessante quando a gente começa a fazer isso. A gente olha, tipo assim, no fundo, eu queria alguém que fosse, tipo, tivesse um corpo X, né? Tipo, mas aí a mente, quando a gente não tem muito senso de merecimento, que é o que a gente vai falar depois, a mente, ela faz o quê? Ela diz: ai, mas se não tiver, não tem problema. Ah, se não tiver, não tem. Vamos deixar. Ah, não precisa tanto, tá? Tipo assim, só se der, tá? Não só se der. Só se. Sabe? Gente, pelo amor de Deus. Aqui você pode colocar o que você quiser, é você que está escolhendo. Gente, você não vai no cardápio do restaurante e diz: me dá o que tiver, sabe? O que tiver aqui para comer, eu vou comer. Não, você escolhe o que você quer comer. A mesma coisa é quando você vai escolher algumas pessoas. O que você quer? Como é a pessoa que você quer? Alguém pediu aqui, eu não sei o que colocar nos meus limites. Gente, os limites são algo assim, ó, que você não pode ultrapassar. Então, são coisas que, tipo assim, o que você não tolera no relacionamento? Você tolera traição? Tipo, pra você tá tudo bem? Você tolera mentira? Você tolera falta de diálogo? Você tolera que a pessoa grite com você? Então, o que você não tolera? Tipo, isso não. E isso daqui tipo, é a sua barreira de, tipo assim, isso aqui é muito importante, gente. Os limites são muito importantes para que quando o limite não é uma coisa negociável, entende? O que você botar nos seus limites, você tem que entender que não é negociável. Eu vou fazer só hoje. Mas foi só um empurrãozinho, porque eu tava nervoso. É assim que começa um relacionamento abusivo. Eu vou colocar como meus limites que a pessoa não vai se meter na roupa que eu uso. Se a pessoa começar a se meter em como eu vou me vestir, isso é um limite, sabe? Sabe? Limite é algo que eu não tolero, sabe? Não tolero. As mensagens não estão aparecendo direito pra mim, deixa eu ver aqui. Eu sei o que eu quero, mas limites seria abrir mão. Gente, não é abrir mão, tipo, deixar o companheiro sair sozinho. Não. Se pra você isso é um ponto, só que presta atenção numa coisa. Limite é algo que é seu. Você não manda no outro. Tem limite é algo que é seu. Tipo, você pode dizer assim, ó, se a pessoa, no meu caso, né, no seu caso, tipo, se a pessoa fizer tal coisa, isso pra mim não serve. Isso é um limite bem estabelecido. Eu não, para mim esse relacionamento não vai funcionar dessa forma. Entende? Agora, não deixar o outro sair sozinho é um outro conto, porque você pode colocar o seu limite e a pessoa que tá com você, ela vai escolher se ela vai, tipo assim, ok, se esses limites eu vou respeitar, são seus limites, eu vou respeitar. Ela pode escolher não respeitar, ela pode escolher dizer, não, esses limites para mim não dá. Nesse momento, quando é um limite seu, você tem que dizer, então tá, então você vai para aquele lado, eu vou para esse lado. Limite, gente, são coisas que não é para ser bonzinho, não é para ser legal, mas não é em relação ao outro. Tipo, essa coisa de não deixar o outro sair sozinho, você não tem controle se você deixa. Você pode pedir, olha, eu gostaria de sair com você, mas você não tem controle sobre o que o outro vai fazer, entende? Você tem controle sobre o que você vai fazer caso esse seu limite ele seja rompido, ele seja atropelado, ok? O que você não tolera? O que você não aceita? O que você não negocia? Entende? Esses são os pontos dos limites que você coloca. Ficou mais claro? Deu pra ter um pouquinho mais claro? Depois que você colocou tudo isso, todas as...
Gente, será que eu tô falando? Será que tá com delay aqui? Limite. Eu vou dar mais um exemplo do que seria um limite, tá? Deixar um outro exemplo. Por exemplo, limite pra mim, tipo, se a pessoa começar, a pessoa não se mete no que eu vou vestir, sabe? No que eu vou usar. Isso, quando a pessoa entra nesse espaço de dizer, acho que você não deveria sair com essa blusa. Acho que você não deveria, esse short tá muito curto. Tipo, não, isso é um limite. Tipo, não. Ou sabe, você, tipo, simplesmente diz, não, até aqui, ok, essa é a barreira do limite. A daqui pra cá, não. Entende? É onde você diz pra pessoa o que ela pode, o que ela não pode. Às vezes, talvez o limite ele fica um pouco difícil de se entender, porque ele não. As pessoas acham que é óbvio. Acho que esse que é um ponto importante aqui, gente, de se entender. Tipo, por exemplo, qual o limite, um limite seu, por exemplo, o que você não tolera? Traição, vamos dizer assim, você não tolera, para você não é uma coisa aceitável. Você tem valores que você tá num relacionamento monogâmico, né? Você tá num relacionamento com duas pessoas, então um dos limites e um dos acordos a gente vai ficar só entre a gente. Então, o limite aqui o que eu não tolero é a pessoa se relacionar com outra pessoa, é a pessoa sair com outra pessoa. Isso é um limite meu, ok? Aqui, gente, parece óbvio, né? Tipo assim, olha, isso é óbvio. Cuidado com o óbvio, porque muitas vezes o óbvio para você não é tão óbvio para outra pessoa. Aí a gente coloca, tipo, a agressão física é um limite. É óbvio? É óbvio, mas tem que estar. Por que tanta gente sofre com isso dentro dos relacionamentos? Agressão psicológica, por que tanta gente sofre com isso dentro dos relacionamentos? Porque muitas vezes eu não tenho tão claro para mim que quando isso acontecer, eu vou dizer, deu, não, até aqui não passa, entende? Então, quanto mais eu tenho claro quais são os meus limites, até onde eu vou dizer chega, porque o limite, eu vou falar mais um pouquinho dele, porque eu não sei se vocês não conseguiram captar muito bem. Vou tentar explicar ele de um outro jeito. É tipo, gente, você é a sua prioridade. Se você entra num relacionamento não se colocando como prioridade, você vai sendo sugado pelo relacionamento. E muitas pessoas me mandam, às vezes, no Instagram, tipo assim, ai, mas eu sofro de dependência emocional. Esses dias uma pessoa me falou, tipo assim, eu sou dependente emocional, então para mim é muito difícil. Primeiro que você não é dependente emocional. Você pode ter esse desafio, ter enfrentado esses desafios, mas você não é, né? Quando eu afirmo que eu sou algo, eu dou poder para essa coisa, eu dou poder para eu ser mais daquilo, sabe? Para eu ter isso muito mais presente na minha vida, eu não consigo me livrar disso, porque eu tô afirmando que eu sou, então eu não consigo tirar isso da minha vida. Então, eu entro num relacionamento nessa dependência de que o outro me faça feliz, nessa dependência de viver a vida do outro, eu acabo sendo sugado por esse relacionamento e vou me perdendo de quem eu sou. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos. As pessoas elas vão se perdendo de quem elas são, sabe? Já aconteceu com você, você entra num relacionamento, você se perde de quem eu sou, sabe? Tipo, me perdi nas coisas que o outro faz, tô fazendo mais do que a pessoa gosta, esqueci o que eu gosto de fazer, deixei os meus amigos de lado, deixei as minhas coisas de lado e tô vivendo aqui a vida da pessoa. Quem nunca fez isso? Então, quando eu entro num relacionamento desse jeito, eu me perco nos relacionamentos. E isso me traz sofrimento logo, logo. Então, qual é o nosso limite? Interessante, ó, isso é tão importante. Se não sabemos qual é o nosso limite, a gente deixa, a Aline colocou aqui, né? A gente deixa o outro fazer qualquer coisa. Muito, muito interessante essa fala. Reconectando, voltei, tô aqui. Ai, meu Deus. João, Maria, o que vocês acham disso? O YouTube derrubou a nossa live. Não, isso não se faz. Que coisa feia, YouTube. Isso não deve ser feito. Viu? Eles também acham que isso não se faz. Vocês também, né?
A gente já vai começar a retomar nossa aula. Gente, aproveitar enquanto eu tô nessa pausa para falar com vocês. Existem coisas que a gente tem controle. E existem coisas que a gente não tem controle. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa vida é colocar foco naquilo que a gente tem controle e deixar aquilo que a gente não tem controle sem sofrer, sem se frustrar. Porque senão a gente sofre muito tentando controlar o que a gente não tem controle e não dá atenção para aquilo que a gente pode fazer, para aquilo que a gente pode controlar. Então, por exemplo, a live, tipo, eu não tenho o que fazer, tipo, caiu, a gente tava aí com 20 pessoas assistindo, provavelmente se perderam no caminho, não estão conseguindo voltar, mas a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente só pode fazer o que dá para fazer, que é continuar a nossa aula. E se quem puder aí, gente, compartilha a live para as pessoas que você compartilhou antes, com mais pessoas. Quanto mais você compartilhar a live, mais vai trazer pessoas. E acho que a gente vai retomar. Já estamos aí com 10 pessoas que voltaram para nossa aula. Infelizmente, a gente teve esse desafio aqui de cair nossa conexão e nossa live sair do ar. Mas a gente vai voltar e vai seguir agora. Então, quem voltou, que bom que vocês voltaram, que bom que vocês conseguiram voltar. Quem não voltou vai ter o link depois para elas assistirem a aula gravada, né? Então, a gente vai retomar, ok? Tudo bem? Todo mundo que tá aí, ok? Podemos continuar? A gente estava falando sobre a nossa carta de valores, então a gente estava colocando limites, necessidades, características. Tá tudo ok? Todo mundo que tá aqui, preencheu até aqui? Posso ir adiante? Falar do próximo item e para o nosso próximo exercício? Tá tranquilo para vocês? Responde aqui para mim. Então, gente, a gente entra para falar sobre coerência. O que é coerência? Então, eu tô nessa carta de valores, eu não consigo ficar sentada, né? Eu tenho que falar. Nessa carta de valores, eu tô mandando essa informação para minha mente subconsciente e para o universo do que eu quero de um relacionamento. Então, eu tô escrevendo aqui como é o relacionamento dos meus sonhos. Tipo, isso eu tolero, isso eu não tolero, isso eu quero muito pro meu relacionamento, que são as minhas necessidades. Isso daqui é o que eu realmente desejo. Assim é a pessoa que eu quero. Ela tem que ser dessa forma. Gente, quando eu fiz a minha primeira lista de características, faz muito tempo, assim, faz muitos anos, assim, que eu aprendi a fazer a lista de características de alguém, né? E era muito engraçado, porque às vezes eu contava assim para as minhas amigas, a pessoa que eu quero, ela tem que... algumas coisas da lista, né? Tipo, ela tem que gostar de autoconhecimento tanto quanto eu, porque eu tenho que saber, eu tenho que ter alguém para eu conversar, para eu dividir tudo isso que eu gosto tanto, sabe? Então tem que ser alguém que goste de autoconhecimento tanto quanto eu, de preferência que trabalhe com autoconhecimento para a gente poder fazer algumas trocas juntos. E aí eu lembro que as pessoas olhavam para mim e olhavam, tipo assim, dizendo, Roberta, tipo, essa pessoa, né, nem existe, tipo, era meio que um... Você tá sonhando, né? Quantas pessoas você conhece hoje que são assim? Eu olhava ao redor e dizia, nenhuma. Aí tinha mais coisa na minha lista, não era só isso, tinha muita coisa. Minha lista era muito exigente. Minha lista de necessidades e características e limites, gente, era bem exigente. E grande parte desse tempo as pessoas elas olhavam para minha cara e diziam, tipo assim, você tá exagerando, né? Você tá pedindo demais. Eu às vezes duvidava, gente. Eu confesso que às vezes eu dizia, porque demorava tanto, né? Que eu dizia, puxa vida, será que eu não tô sendo exigente? Será que eu não tô querendo demais? Ai, será, né, que existe realmente isso? Será que eu não tenho que me contentar, né, com menos? Então, muito tempo eu duvidei disso. Muito tempo eu fiquei nessa. Será que eu não tenho que me contentar com menos? Será que eu não tenho que, sabe? E
Depois eu fui entender por que demorou tanto, porque eu não entendi, eu só fiz a lista, não fiz o resto do que eu precisava ter feito, que eu vou ensinar para vocês. Gente, quando eu conheci o Glauco, foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a olhar a lista, daí, tipo assim, minha lista tinha, sei lá, 20 coisas, assim, na lista, né? De coisas, e eu comecei a dizer, tipo, isso sim, isso sim, isso sim, isso sim, isso sim. Gente, ele era a minha lista completa, né? Eu falo pra eles assim, isso é a minha listinha, porque ele veio com tudo isso, e eu ainda nem tava na minha lista, mas era algo que eu tinha nas minhas listas de manifestações. Eu sempre queria muito morar num lugar que fosse calor, porque eu morava no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é frio pra caramba. Então eu queria muito alguém que morasse, queria morar no calor, né? Tipo, nunca botei na minha lista que eu gostaria de alguém que morasse no calor. Mas aí o universo ouviu e fez um combo, mandou minha lista de relacionamento e ainda me trouxe para morar no Rio de Janeiro, que é o lugar que eu sempre sonhei em morar. Então, por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque essa lista, ela é poderosa quando a gente trabalha ela da forma correta. Eu trabalhei ela durante muitos anos da forma incorreta. Ela não funcionou. Eu tô ensinando pra vocês, o que eu vou ensinar passo a passo pra vocês é como fazer isso funcionar de verdade, tá? Testado e aprovado. Então, quando a gente termina de fazer os nossos limites, necessidades, características, a gente vai pra coerência. O que é coerência? Se eu quero alguém, como eu coloquei aqui, eu tenho que estar disposta a melhorar, a me tornar algo compatível com isso. O que eu tenho para oferecer para essa pessoa que eu desenhei aqui no meu relacionamento dos sonhos? O que eu tenho para dar em troca? Porque se eu quero alguém que me trate como uma princesa, alguém que me trate como uma rainha, eu preciso também tratar a pessoa da mesma forma. Eu preciso tratar essa pessoa como um rei, como um príncipe, né? Eu tenho que também fazer isso com a pessoa, porque para eu ter isso, eu preciso dar algo em troca para ela. Então, na coerência, eu quero que você liste todas as qualidades que você tem para dar em troca aquilo que você escreveu. E essa lista, ela pode ser sempre atualizada. Por quê? A Aline colocou aqui, né? Tipo, eu tenho medo de exigir demais. Isso é um medo muito comum, Aline. Não te preocupa que não é só seu. Era meu quando eu fiz a minha lista e durante muito tempo foi meu. E é de muitas pessoas que sabe o que merece, que tem lá no fundo, que sabe que merece mais do que tem por aí, sabe? Que sabe que essas coisas, que muitas vezes a gente fala, tipo assim, eu prefiro estar sozinha do que estar num relacionamento desse jeito. Por quê, gente? Porque lá no fundo existe algo que, tipo, eu sei que eu quero, que eu mereço algo diferente. Eu sei que eu quero um relacionamento diferente. Então, não te preocupa. É porque você sabe ali, você continua exigindo, sabe? Porque quando você exige, é sinal que você não vai aceitar qualquer coisa. E não tem nada pior, e durante muito tempo, quando eu estava fazendo esse meu processo da minha lista, quando eu duvidava de que era possível isso acontecer, que era possível esse relacionamento dos meus sonhos existir, eu duvidava disso e adivinha o que acontecia? Aparecia pessoas na minha vida, tipo, completamente oposto disso, sabe? Era como se fosse um teste, sabe? Vinha, tipo, alguém, tipo assim, mas não é isso que eu quero, tipo, sabe? Se você duvidou que aquilo existia, tipo, toma isso, então, é o que tem, você vai aceitar isso? E se você não tá muito forte no seu amor próprio, na sua relação com você mesmo, você entra na carência, e aí acontece o que acontece com a maioria das pessoas, aceita qualquer coisa. Você já aceitou qualquer coisa? Você já aceitou entrar em qualquer relacionamento só para não estar sozinha? Eu já. Eu já entrei em relacionamento só para não ficar sozinha, só para não ficar carente, só para as pessoas dizerem nunca dá certo em nada. Foi muito pior, gente, foi muito pior. Então, você não está sendo exigente, você só está colocando aquilo que você realmente merece num relacionamento. Gente, e aqui é muito importante, quando a gente tem essa nossa lista, essa lista ela serve como base, como apoio para quem não está em um relacionamento consultar sempre, tá sempre com isso para consultar, para estar com isso claro dentro de você, acrescentar coisas, né? Porque a minha lista ela foi sendo acrescentada com o tempo. Cada vez eu percebi, tipo assim, eu quero isso também. Eu quero isso também. Eu quero isso também. Tipo, tipo,
que eu mereço? Quanto mais eu sentia que eu merecia, mais eu colocava coisa na minha lista, sabe? Mais, tipo, quero mais isso, quero mais isso, sabe? Sem medo de ser exigente, porque a gente merece, gente, e merece um relacionamento muito incrível, não tem porquê. A gente não veio para esse mundo para passar trabalho, a gente não veio para esse mundo para sofrer, passar perrengue em relacionamento, em nada, né? Mas em relacionamento, a gente veio para viver uma história legal, para ser feliz. A única coisa que está te impedindo é que você só não sabe o caminho, sabe? Que você não sabe o que está aí dentro da sua mente que está te atrapalhando nesse processo. Mas você vai descobrir, você vai achar esse trilho. Então, quando você está sozinho, essa carta, ela é para você ir atualizando, para você estar com você. Se você já está em um relacionamento, essa carta ela é muito importante de ser compartilhada. Porque, gente, é importante que o casal ele tenha claro quais são os limites do outro, quais são as necessidades do outro, né? O que o outro espera dentro daquele relacionamento. É muito importante isso. E por isso que a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de comunicar para a pessoa que está do nosso lado, desenvolver a habilidade de comunicar para o outro aquilo que eu quero, sabe? O que eu espero. Quanto mais cedo você fizer isso no relacionamento, melhor. Agora, se você já está num relacionamento, esse é o momento de você fazer isso, de você sentar com a pessoa e dizer, vamos fazer junto, vamos escrever junto, quais são os seus limites, o que para você é, né? O que você espera? Porque a gente entra também nas questões de como é que o outro será que está vendo o relacionamento, o que o outro espera. Você sabe aquela história, tem uma história muito legal, né, que a gente vai entrar, falar um pouquinho de comunicação, tem uma história muito legal, que é um senhor, uma senhora estão completando 50 anos de casado, e aí... É muito antiga, gente, essa história, mas ela é incrível, porque ela mostra exatamente isso. E estão completando 50 anos de casado, estão tomando seu café da manhã, e aí a esposa disse, será que, né, hoje, né, já que a gente tá fazendo 50 anos de casado, será que eu não poderia comer o miolo do pão que eu sempre deixo para você? E aí ele disse, meu Deus do céu, ele disse, faz 50 anos que eu como o miolo querendo comer a casca, porque eu gosto da casca. Mas como eu achei que você gostava da casca, eu como o miolo para você comer a casca. Então, quando o relacionamento ele não tem uma comunicação clara, é isso que acontece. Né? Você vai fazendo algo achando que o outro está gostando, o outro vai fazendo algo achando que você está gostando e nem dos dois está gostando. Mas vocês estão lá, né, tentando se adaptar ao relacionamento. Então, por isso que a comunicação é uma coisa muito importante. O diálogo dentro do relacionamento é uma das coisas mais importantes. Então, a gente entra, né, no João e a Maria, e entender que a gente precisa de uma comunicação clara. E o que é uma comunicação clara? Qual é o diálogo que hoje acontece dentro dos relacionamentos? Quando acontece um diálogo, as pessoas chamam isso de DR, né? E as pessoas chamam isso de DR como se fosse algo horrível. Meu Deus, esse relacionamento tá tendo DR, DR tá ruim. Não sei o quê. Gente, DR é algo muito positivo. Porque DR se chama discutir o relacionamento. Discutir o relacionamento significa que você quer que o seu relacionamento melhore. Então, quando eu tenho algo que está me incomodando, quando tem algo que não está certo, quando tem algo que não está legal para mim no relacionamento, eu tenho que chamar o João, a Maria, para a gente conversar, para a gente entrar num acordo, para a gente, né, se entender. Isso é discutir a relação. Mas como acontece na maioria das vezes? Acontece com briga, acontece com não se acertando. Um xinga o outro manda o outro fazer outra coisa, e nada funciona. Por quê? Porque muitas vezes, eu vou pegar o papel da mulher agora, que a mulher tem que tomar muito, muito, muito cuidado dentro dos relacionamentos. O homem também, mas a mulher ela tem que tomar muito cuidado para ela não entrar no papel da mãe no relacionamento, que é muito comum disso acontecer. E o que a mãe faz? A mãe manda a pessoa lavar a louça, manda tirar a toalha de cima da cama, manda ajudar em casa, manda fazer tal coisa, manda fazer aquilo. Esse é o papel da mãe.
Quando a mulher entra no papel da mãe, ela sai do papel de esposa e passa o papel da mãe. Gente, isso daqui é muito negativo no relacionamento, porque se você entra no papel da mãe, você passa a ser aquelas pessoas chata pra caramba, que fica o tempo inteiro enchendo o saco da pessoa, mandando a pessoa fazer alguma coisa. E aí o relacionamento começa a ficar chato, difícil, porque toda vez que você vê seu marido, você diz, você não vai fazer tal coisa? Você ainda não fez isso? Você não fez tal... Tipo, quando ele olha pra você, ele diz, oh, ela vem ela de novo, socorro. E aí, às vezes, entra no ponto de, tipo assim, tá bom, vou parar porque, né, ela vem, tá, vou concordar, sim, depois eu faço. E não faz, só tá entrando num ouvido e falando no outro, e ele só tá concordando pra ver que você para de falar. Porque isso é papel de mãe, reclamar, dizer o que a pessoa tem que fazer, mandar a pessoa fazer algo, é papel de mãe, gente. Você não tá num relacionamento, vocês estão do mesmo tamanho. Você não tem que mandar ele fazer alguma coisa, sabe? Ele também não tem que mandar você fazer alguma coisa. Ele não tem que dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Isso é papel de pai. Dizer o que você deve fazer, te ensinar como você deve fazer. Isso é papel de pai. Vocês estão no mesmo lugar, no mesmo tamanho. E o relacionamento, para funcionar, eles têm que ser de igual para igual, de frente para frente. Então, são dois adultos conversando de igual para igual. Eu não tenho que te mandar e dizer o que você tem que fazer. Você não tem que me mandar e dizer o que eu tenho que fazer. A gente vai conversar sobre como a gente está vendo a situação. E isso daqui, às vezes, parece uma coisa de outro mundo, desafiador, porque a gente aprendeu errado, gente. A gente aprendeu de uma forma distorcida. Só que quando a gente entra nesse lugar de eu mando a pessoa fazer tal coisa, ela não faz. Eu mando a pessoa fazer, ela não faz. Eu mando ela chegar cedo em casa, ela não chega. Sabe? Fica uma cobrança, fica chato. Aí sim a DR fica um negócio muito chato, porque é alguém mandando, o outro se sentindo cobrado, aí o outro faz algo para tentar se cobrar, aí os dois ficam na dor. Quando os dois ficam na dor, quando a gente tá em dor, gente, né? Quando a gente tá sofrendo com alguma coisa internamente, qual é o nosso automático, qual é o nosso piloto automático? Fazer o outro sofrer. Então, eu quero pegar essa minha dor aqui e fazer o outro sofrer. Então, eu ataco. Eu digo, por que você não é não sei o quê? Por que você é igual ao seu pai? Por que você é isso? Por que você não faz nada direito? E aí eu começo a pegar as feridas do outro e alfinetar. Tipo, eu vou lá, eu vou alfineto. Aí o outro vai lá e me alfineta de volta, porque ele tá em dor, eu tô alfinetando. E aí isso começa a dar muito conflito, muito conflito. E, gente, aí não consigo. Chega um momento que o relacionamento ele não consegue mais, sabe? Não tem mais como. Não tem mais para onde ir. Porque eu tô brigando aqui, o outro tá brigando aqui, o outro tá brigando aqui, sabe? Um tá tentando, sabe, ser maior que o outro. Não tem como dar certo. Então, a primeira coisa pra gente entrar no papel da comunicação aqui é para de reclamar. Para de mandar as pessoas do seu lado fazer alguma coisa. Ela é adulta, sabe? Vocês são dois adultos, não tem nenhuma criança nessa relação que você tem que mandar, que você tem que ficar repetindo as coisas, que você tem que ficar... E se você ficar repetindo, como eu vejo muitas pessoas dizendo, é a última vez que eu vou te falar isso. Tá falando isso pela 10ª vez. Você acha que a pessoa tá ouvindo, gente? Não tá mais ouvindo. Perdeu-se o respeito, perdeu-se... Então, como é que eu mudo essa situação? Como é que eu mudo a minha postura nesse lugar para eu realmente, tipo, ter uma conversa de adulto para adulto, de pessoas iguais, né? Eu tenho que primeiro entender que se eu vou falar para a pessoa que essa é a última vez que eu falo, essa é a última vez que eu falo. Entende? Você não fala isso se você não está realmente disposta a cumprir. Tipo, hoje a gente vai ter uma conversa e ela é definitiva. Isso é a última vez que eu vou falar. Entende? Você vai falar isso quando você tiver certeza, porque se você for falar isso uma vez, você vira aquelas crianças birrentas que ficam ameaçando, batendo o pé, sabe? É o que acontece muito nos relacionamentos. Então, 4 passos que eu vou ensinar para vocês aqui para ter uma comunicação adulta, de gente grande, sabe? Para parar com essas conversinhas de adolescente dentro do relacionamento. As pessoas são 40 anos tendo conversa de adolescente, sabe? A mulher sendo a mãe do marido, o marido tentando fazer o papel de pai, os papéis estando distorcidos dentro do relacionamento e a comunicação tá um desafio. Então, esses 4 passos, eles partem do seguinte ponto.
O que eu estou sentindo no relacionamento é responsabilidade minha. O que o outro está sentindo dentro do relacionamento é responsabilidade dele. Só que o outro não adivinha o que eu estou sentindo se eu não falar. O outro não tem como saber o que eu estou sentindo se eu não falar. Então, o primeiro passo dessa comunicação, que tem 4 passos, o primeiro passo é o fato. O que é o fato? Quando eu vou conversar com alguém, né? Quando lá o Joãozinho chama, ó, Maria, vamos conversar sobre o fato. Ó, aconteceu X coisa. Aconteceu tal coisa que não foi legal. Aconteceu, você fez isso, você fez tal coisa, né? Aconteceu um fato. Você vai falar sobre o que aconteceu. Depois que você falar sobre o que aconteceu, você vai descrever o segundo passo. Como você está se sentindo? Isso tem no PDF de vocês, tá? Tem as anotações lá no PDF de vocês. Como você está se sentindo? Então, eu vou falar, o fato, aconteceu X coisas. Como eu me sinto? Qual é a minha sensação? Lembrando de novo, não é óbvio. Porque pra você, tipo assim, é óbvio que eu me senti desse jeito. É óbvio que eu me senti deixada de lado. A pessoa chegou tarde em casa, né? Tipo, chegou madrugada em casa, não avisou que ia sair, sei lá, exemplo, tá? Fato. Então, quando você vai conversar com a pessoa, tipo, você não chega dizendo pra ela, fulano, onde é que já se viu você chegar essa hora da manhã em casa, porque não nada, sem fim. Sem fim infinito. Não. Você vai chamar a pessoa para conversar, como 2 pessoas adultas, e diz, a gente precisa conversar. Senta, conversa. Fato. Qual é o fato? O que aconteceu? Ontem à noite, né? Você saiu, ficou até tarde da noite em casa. Até tarde da noite fora. Esse é um fato, ok? Ok. Entende? Segundo ponto, como você se sentiu? Aí é o ponto que você entra no lugar da vulnerabilidade, sabe? Desse lugar de, cara, tira desse lugar o certo e o errado. Mas é errado fazer isso, porque isso não se faz. Tá, tudo bem, é errado. Mas não vai mudar o fato de você ficar brigando, xingando, dizendo que é errado, dizendo que isso não se faz. Isso não vai mudar a situação. O ponto aqui só vai mudar se você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de dizer como eu me sinto quando a pessoa faz isso. Qual é o meu sentimento interno quando a pessoa me trata dessa maneira? E é isso que você vai colocar. Tipo, ontem à noite você chegou. Quando você fez isso, eu me senti abandonada, eu me senti esquecida, eu me senti muito mal nessa situação. É uma situação que me machucou muito, que me trouxe uma dor, uma sensação. Você vai dizer como você está se sentindo. Você não vai xingar a pessoa pelo que ela fez. Porque quando você xinga a pessoa pelo que ela fez, ela vai fazer o quê? Ela vai se armar. Ela vai se armar e vai começar a fazer o quê? Te dar desculpa, porque é isso que ele fazia com a mãe. Quando ele chegava em casa do Tord, a mãe começava a xingar e brigar, ele sabia que ia apanhar da mãe. O que ele fazia? Dar desculpa. Começava a dar desculpa pra mãe. Mãe, que não sei o quê. Entende? E não tem uma verdade, não tem um relacionamento aqui. Então, você sai desse lugar. E aí você entra no lugar de, ok, isso aconteceu, fato. Olha como eu me sinto, né? Essa é a sensação. Depois de você colocar toda a sua vulnerabilidade, todo o seu sentimento de como você se sente, sem atacar, sem brigar, mesmo que às vezes você tá com vontade de pegar o Joãozinho pelo pescoço e dizer, filho da mãe, você tá... Não faz isso que não funciona, não resolve o problema, você fica mais chateada, se frustra e a briga é pior. Então você vai ir para o terceiro passo, tá? Qual é o terceiro passo? A sua necessidade. Você vai colocar para o Joãozinho o que você precisa dentro de um relacionamento. Qual é a sua necessidade? Eu preciso, né, para eu me sentir mais segura, para eu me sentir mais em paz, para eu não sofrer do jeito que eu sofri ontem.
eu gostaria, né, que você me avisasse se você fosse chegar tarde. Eu gostaria que você me dissesse, sei lá, a sua necessidade, o que que você precisa, entende? Porque quando você entra nessa briga, observa que muitas vezes você não quer resolver o problema, você só quer brigar. E quando você entra nesse lugar de só querer brigar, você não quer nenhuma solução. Você fica ali esperneando, brigando. Gente, isso só entra num bolo sem fim, sabe? Sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Aí, você vai colocar como você se sente, como você precisa que seja, sabe? Você vai dizer para a pessoa, porque às vezes também não é óbvio, gente. Às vezes não é óbvio para a pessoa que você precisa dessa necessidade, sabe? Não é óbvio. Então você precisa falar para a pessoa, sabe? Como é que você quer que seja, tá? Aí você vai desenhar, tá? Por último, você vai fazer um pedido. Você vai pedir para ela: é possível para você ser dessa forma? É possível para você fazer desse jeito? Sabe? Você vai dar como um presente para a pessoa a oportunidade de fazer diferente, sabe? A oportunidade da pessoa de perceber talvez algo que ela não percebesse. Porque, gente, uma coisa importante para a gente entender aqui, muitas vezes a pessoa faz essa atitude, sabe? Ela não tá fazendo isso para te machucar, como muitas vezes a gente acha. Tá fazendo isso para me magoar, porque sabe que, tipo, a pessoa talvez, tipo, não se incomoda com isso, ela não, na cabeça da pessoa, tipo, isso não é um problema, né? Porque lembra que o que dói na gente é com base no que tudo aquilo que a gente viveu. Então, se a pessoa não viveu uma história parecida com a sua, ela não tem isso, sabe? Ele não tem o mesmo entendimento que você, ele não tem o mesmo olhar que você para a situação. Então, muitas vezes, você vai precisar dizer coisas óbvias. Isso me traz isso. Isso me traz isso, ok? Alguém pediu ali a comunicação. Isso, comunicação não violenta é libertadora. A gente está adaptando a comunicação não violenta aqui para os relacionamentos. Como fazer isso nos relacionamentos. Importante aqui, gente. Você é responsável por 50% do relacionamento. Outra pessoa é responsável por 50% do relacionamento. Sempre um relacionamento, ele tem duas pessoas, sempre ele tem 50%, 50%. Você é responsável por fazer a sua parte, né? Às vezes as pessoas me dizem assim, é só eu que tenho que mudar nesse relacionamento, é só eu que tenho que fazer as coisas, é só eu que tenho... Gente, vamos pegar num ponto aqui importante. Você tem que cuidar de você, independente do relacionamento. Você não fazer algo para mudar porque o outro não está fazendo não faz o menor sentido. Entende? Porque se você melhorar as coisas em você mesmo, muitas vezes o relacionamento ele pode não durar, ele pode não funcionar, vir outra pessoa, mas você vai estar melhor. Então, sempre que você pensar em algo, tipo assim, mas adianta eu fazer, não vai funcionar com fulano. Fulano não me ouve, fulano não presta atenção nessas coisas. Não, é por você. A pessoa não escuta quando eu falo. Tipo, você conversa de um jeito diferente. Porque se ela não escuta com o que você fala, provavelmente você está falando do mesmo jeito, sempre está entrando num ouvido e saindo do outro. Você precisa voltar lá nos seus limites. Quanto tempo você vai falar e a pessoa vai te ignorar, fingir que você não está falando. Entende? É você quem coloca esse limite. É você quem diz como a pessoa vai te tratar. É você quem escolhe como a pessoa vai te tratar. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Porque você coloca o seu, é daqui até aqui que você vai me tratar desse jeito, daqui até aqui. Entende? Então, esse ponto é muito importante. Então, esse é a nossa forma de comunicação. Porque, gente, dentro dos relacionamentos, a gente tem que entender que todas as coisas que acontecem são um reflexo nosso. Tudo que nos acontece dentro dos relacionamentos, da vida, mas dos relacionamentos, é um reflexo do nosso interior. E eu sei que isso pode ser um pouco desafiador de entender. Eu vou até fazer um exercício com vocês para isso ficar um pouco mais claro.
Porque a gente está muito, muito, muito acostumado a colocar responsabilidade no outro de tudo. E é realmente muito mais fácil. Só que quando a gente coloca a responsabilidade do outro, do como eu tô me sentindo, cara, não tem como mudar. Não tem como fazer nada, entende? Gente, vocês estão conversando aqui no chat, o que acontece? A tela, para mim, aparece a mensagem de vocês e some. Quando eu fui tentar colocar o dedo na tela antes, desligou a minha tela e caiu. Então, eu não vou mais apertar aqui, tá? Mas só para dizer que eu tô conseguindo ver aqui as conversas de vocês, mas não tô conseguindo parar para ler toda ela, porque eu tô com medo que pare de conectar de novo, tá? Mas eu vi que vocês estão conversando aí. Mas não consegui ler toda a conversa, tá? Mas acho que vocês estão concordando. Vocês estão concordando comigo? Coloquem sim que isso eu consigo ouvir. Ou não, né? Mas vocês estão concordando. Tá fazendo sentido? Tá claro? Vocês estão conseguindo captar minha mensagem? Tá? Ah, tá ótimo. Obrigada. Tá. Conversar com o meu ex. Ai, gente, é ex, né? Então é ex, foi. É isso aí. Por isso que é ex, deixa aí. No fim, esse é o problema de quando a gente não tá muito forte com o nosso amor próprio, as pessoas acabam convencendo a gente de que a gente tá errado, de que a gente tá fazendo, e por isso que a gente tem que fortalecer tanto dentro dos relacionamentos a nossa relação com a gente mesmo, gente, pelo amor de Deus, porque, gente, as pessoas, elas são muito boas em nos convencer de que a gente é errada, de que a gente tá fazendo, que a gente é louca, que eu já ouvi tantas vezes na vida que eu era louca. Vocês já ouviram que você é louca? Não, você tá criando coisa, entende? E, gente, a gente passa a acreditar nisso. Só que a gente só acredita no que os outros contam pra gente sobre nós mesmos se a gente também acredita nisso internamente. Se eu não acredito nisso internamente, a pessoa pode falar o que ela quiser sobre mim, que eu não vou levar aquilo em consideração. Se você se acha bonito e alguém olha pra você e diz, você é feia, você olha pra pessoa e diz, coitada, né, que essa pessoa na fila do pão. Mas se você se acha bonito, se você se acha feia, a pessoa diz, você é feia, você... a pessoa me acha feia, ele é bobo, ele me acha feio. Cara, não é ele que te acha feia, é você que se acha feia e a mensagem dele doeu você. Porque a gente só se dói quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando a gente diz algo, porque a gente também acredita naquilo internamente. Então, quando eu não tenho essa dor internamente, a pessoa pode me xingar do que ela quiser. Ela diz, você tá louca, isso não é verdade. Você olha pra pessoa e diz, eu que vou me embora daqui, porque eu não sou louca, eu tenho bem clareza do que eu tô sentindo aqui dentro. Entende? Por isso que é tão importante a nossa conexão com o nosso sentir. E aí a gente vai para o nosso exercício, que eu quero ajudar você agora a olhar um pouco mais profundo. Gente, esse exercício aqui, eu quero que a gente olhe mais fundo, mas mais profundamente, tá? A gente veio falando dos nossos valores, entendendo como a gente sonha num relacionamento, entramos na comunicação para entender como eu coloco isso para o outro de uma maneira leve, de uma maneira fácil, de uma maneira adulta. Agora eu quero olhar um pouco mais profundamente para dentro de mim, para entender algumas coisas que eu talvez não esteja vendo dentro do relacionamento. Então, no PDF de vocês vai ter um exercício que é uma escadinha. Se vocês olharem ali, se não, vocês desenhem uma escadinha com 4 degraus, tá? Desenhe uma escadinha com 4 degraus. Nesse momento, eu quero que você concentre nesse exercício, porque nesse exercício pode te dar muitas respostas para muita coisa que está dentro de você. E eu quero que você primeiro, no primeiro degrau da escadinha, você escolha uma coisa que está te incomodando hoje. Por exemplo, se você não está em um relacionamento, você pode escolher, tipo assim, hoje me incomoda não ter um relacionamento. Hoje me incomoda eu não estar com alguém, ou não ou ter, sabe, terminado com alguém. Você coloca ali o que está te incomodando. Se você está em um relacionamento, você pode colocar algo que te incomoda no relacionamento. Eu me incomodo porque a pessoa faz isso, eu me incomodo quando acontece X coisa. Você vai colocar o primeiro degrau, o que está te incomodando.
né? Qual o incômodo? O que hoje está atrapalhando, sabe? Quero que você coloque isso nesse primeiro ponto desse exercício. Me dá um ok aqui quando você colocou ali. Ok, coloquei. O que me incomoda hoje? Quem quiser compartilhar aqui, pode compartilhar. Tipo assim, o que te incomoda hoje? O que você gostaria de mudar na sua vida hoje? O que deveria ser diferente para você hoje? Ok? Então, ótimo. Então, agora, gente, quando a gente vai descer esses degraus. Quando eu falo descer esse degrau, é como se eu fosse descendo um degrau a mais para dentro de mim. Eu vou descendo um degrau a mais para olhar o que eu não tô vendo dentro de mim. E eu vou entrar num espaço dentro de mim de vulnerabilidade, num espaço de entender o que tem além disso. Então eu desarmo todas as minhas amarras, todas as minhas resistências, eu coloco ali. Então, o que eu tá me incomodando e eu vou para como eu me sinto quando eu lembro desse incômodo. E aí eu quero que você anote aqui qual é a sensação. Como assim, o que me incomoda hoje é eu não estar em um relacionamento. O que não incomoda hoje é eu não encontrar alguém para ter um relacionamento. Ok. Agora eu quero que você olhe para esse incômodo, olhe para essa sensação e me diga, anote aí, como você se sente. Qual é a sensação mais profunda de que você sente quando você lembra desse incômodo? Qual o primeiro sentimento assim que vem, que te causa quando você lembra, tipo assim, não tenho um relacionamento? O que você sente? Eu não vou dar exemplo aqui para não influenciar vocês, porque esse lugar aqui não é de exemplos, é o seu lugar, é o seu sentimento, é como você sente. Então, para você encontrar o seu sentimento, você tem que respira, dá uma diminuída na sua atividade cerebral agora e conecta só com o sentir. Quero que você olhe para o incômodo como se ele fosse uma coisa viva, como se fosse um objeto, como se fosse algo. Você olhe para o incômodo e quero que você olhe para ele e sinta. O que eu sinto quando eu lembro disso? Como eu me sinto? Qual é a sensação que me vem quando eu me lembro que esse problema existe na minha vida? Que esse incômodo existe na minha vida? E aí você vai para esse sentir, para esse lugar mais profundo dentro de você, que é essa sensação. Essa sensação. Quando você preencher, me dá só um ok se vocês estão acompanhando aqui comigo. Vocês vão aprofundar ainda mais para dentro de você. Eu quero que você simplesmente inspira, relaxa, fecha o olho e concentra nessa sensação. Por mais que a sensação às vezes não seja tão gostosinha no início, é importante a gente olhar para essa sensação e como se a gente fosse dar um mergulho nessa sensação, a gente vai descendo mais um degrau dentro de nós, sabe? Eu vou descendo mais um ponto. E nesse degrau que eu desço, eu quero que você sinta essa sensação e que você mergulhe nela como se você fosse encontrar o fim dela. E nesse mergulho, você observe quantas vezes ao longo da sua vida você já sentiu essa mesma sensação. Em situações às vezes diferentes, em outros momentos da sua vida, em outras situações, você sentiu essa mesma sensação que você sente quando você lembra do incômodo atual. Você vai mergulhar mais profundamente. Você pode se lembrar de uma situação, duas, um momento, não importa. O importante é você mergulhar nessa sensação e observar. Quantas vezes eu já senti isso? Onde é que mais eu sinto isso além dessa situação específica? Como se você pudesse mergulhar mais profundo para dentro de você. E você percebe que conforme você vai
Inspirando, deixando o ar sair, é como se você entrasse num outro lugar dentro de você. Antes você estava numa atividade cerebral agitada, pensante. Agora você entrou num outro lugar, no seu sentir, num outro espaço dentro de você. E você vai aprofundar ainda mais nesse sentir. Eu quero que você continue, agora você feche o olho, respire mais uma vez bem profundamente. E nesse mergulho, nessa sensação, eu quero que você entre mais fundo nessa sensação. Como se você pudesse entrar mais fundo nela, encontrando o fim dela, sabe? Como se você pudesse mergulhar, encontrar o fim dessa sensação. E você encontra no fim dessa sensação quando ela começou. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Quando você começou a sentir isso? Quando você começou a ter essa sensação? Quero que você olhe lá no fundo do mergulho. Quero que você observe quando isso começou. Quando vocês chegarem lá no fundo, você perceba que é a primeira sensação que te vem, ou a primeira imagem que te vem, ou a primeira frase, não importa. Quero que você anote isso que veio. Muitas vezes não tem muita lógica. Vocês podem observar que esse exercício não vai ter muita lógica. Tipo, que estranho, tive uma sensação, não sei o que é, não sei explicar. Quando vocês chegarem lá no fim, vocês anotarem, coloque aqui para mim, para eu saber. Para eu ver que vocês chegaram lá no final. Quem for chegando, me diga se eu conseguiu, chegou lá. Ok. Vocês conseguiram chegar no final desses sentimentos? Conseguiram perceber que esse sentimento, ele não está ligado ao incômodo que você tem hoje? Conseguiram perceber que esse sentimento que você sente aí dentro de você, ele não tem nada a ver, ele não é por causa desse incômodo que você listou primeiramente aqui em cima? Vocês conseguiram perceber que esse sentimento já existia dentro de você antes desse problema ou esse incômodo surgir na sua vida? Vocês conseguiram ter essa clareza de perceber que o que me incomoda hoje, o meu problema hoje, ele não é esse exatamente o problema, que o problema ele tem mais raízes, ele tem mais coisas que se eu já senti isso antes, a mesma coisa que está acontecendo, o mesmo sentimento em relação ao que está acontecendo agora. Conta pra mim, vocês conseguiram. Infância, ótimo. Ok, Ana, é por aí, Ana. Você chegou no caminho certo, é exatamente isso. Gente, esse exercício é para nos mostrar que os nossos desafios hoje, os nossos problemas que a gente está enfrentando hoje, eles têm raízes muito profundas. Eles têm raízes muito antes desse problema existir na sua vida. Esse problema, esse incômodo está surgindo na sua vida. Olha, tive uma memória de uma paixão de infância. É exatamente, vocês estão, é perfeito, gente, vocês estão perfeitamente no caminho certo, é isso aí.
Exatamente, vocês estão fazendo isso direitinho. Então, e gente, não tem problema também se você não chegou na raiz, tá? Se você não chegou no final da sua raiz com esse exercício, não tem problema. Porque algumas pessoas, elas conseguem chegar antes, algumas pessoas precisam de mais tempo para chegar, cada um tem o seu tempo. E por que cada um tem o seu tempo, gente? Porque o nosso subconsciente, que é onde essa raiz, ela tá armazenada, é a memória do jardim de infância. Perfeito. Provavelmente. Então você percebe, você pegou um problema de hoje. Quando você continuou seguindo a raiz desse problema, ele foi lá para o jardim da infância. Então, o que tem a ver o meu jardim da infância com o meu problema agora, que eu achei que era isso daqui? Tudo. Gente, tem tudo a ver. Por quê? Porque essa raiz... Por que esse problema está surgindo hoje? Para te dizer uma coisa. Meu amor, minha vida, é o universo falando assim, tá? Meu amor, minha vida. Você tem uma coisa aqui que você ainda não resolveu, que você tem para resolver. E eu tô te dando isso aqui, que você chama de problema ou de incômodo, de presente, para que você possa resolver isso daqui, que tá aqui amarrado. Quando você resolve isso aqui desaparece. Então, muitos dos problemas que eu tenho hoje nos meus relacionamentos, ele tem uma raiz aqui embaixo. Que eu digo, você tá me tratando mal, você tá me fazendo me sentir assim, você tá me fazendo isso. Não. Essa pessoa, ela tá sendo só um espelho para você olhar para dentro de você e descobrir que tem uma raiz muito profunda aqui. E deixa eu te contar uma coisa, se essa raiz não é resolvida, o que acontece? O meu relacionamento sempre repete o mesmo problema, ou eu termino o relacionamento, mas eu vou para um outro relacionamento em que a pessoa faz as mesmas coisas. Quem aqui já não teve essa experiência, né? O ex reencarnar no corpo de outra pessoa fazendo as mesmas coisas. Por quê, gente? Porque eu não resolvi algumas coisas. E todos nós temos milhares de raízes para resolver internamente, milhares de raízes para resolver aqui dentro. Quando eu entendi por que eu visualizava a minha lista, mas não resolvia, não trazia um relacionamento do jeito que eu sonhava para minha vida, foi quando eu descobri que tinha muitas raízes aqui que não me deixavam ter um relacionamento. Muitas raízes de dor, de mágoa, de tristeza, de rejeição, de abandono, que não me deixavam eu viver isso daqui, esse relacionamento. Foi só quando eu entrei profundamente nessas raízes, dissolvi essas raízes, entendi, ressignifiquei, dei um novo sentido para elas, que o meu relacionamento conseguiu florescer, que eu consegui viver o relacionamento do jeito que eu sempre sonhei. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse exercício? Para você parar de colocar a responsabilidade do problema que está acontecendo hoje no mundo, no outro, e comece a fazer esse caminho para suas raízes. Comece a fazer esse caminho para dentro de você. No PDF de vocês eu coloquei um desenho que tem duas flechas. Uma é para a vida e uma é para o passado. Enquanto o nosso olhar está para a vida, as nossas coisas fluem, as nossas coisas vão funcionar, as coisas chegam na nossa vida com mais facilidade. Agora, quando a minha flecha, eu estou voltada para o passado, as coisas não fluem, as coisas não andam na minha vida, as coisas travam na minha vida. E quando eu falo a minha flecha está voltada para o passado, essa flecha eu nem percebo que eu estou voltada para o passado, porque isso está lá no meu inconsciente, eu nem tenho ideia de que um problema lá do meu jardim de infância está influenciando hoje nos meus relacionamentos, que um problema que eu tive lá com meu pai, com a minha mãe, está influenciando nos meus relacionamentos, que um relacionamento lá da adolescência que eu sofri muito, que ficou muita marca em mim, está influenciando hoje. Porque, gente, o que a gente não sabe é que a gente não é esse coraçãozinho aqui, limpo. A gente é cheio de cicatrizes. O nosso coração, ele é cheio de marquinhas.
marquinhas que a gente muitas vezes não faz ideia que elas estão aqui, não faz ideia que elas existem. E só que essas marquinhas, elas ficam aqui e elas tentam nos proteger de sofrer. Então, muitas vezes essas marquinhas, elas ficam como forma de eu não entrar num novo relacionamento. Então, eu fico guardando uma raiva aqui do meu ex-marido, de um ex-namorado. Por que essa raiva fica em mim? Ela fica como forma de me lembrar que eu não posso mais sofrer. Então, para eu não entrar num novo relacionamento, eu mantenho essa raiva, eu mantenho essa mágoa, eu mantenho essa dor. Mas eu não mantenho muitas vezes isso no meu consciente. Eu olho e digo, eu não sinto raiva. Mas quando eu faço um exercício mais profundo, ou quando eu vejo os meus relacionamentos, eles não dão certo, eles não funcionam. Tem uma sensação aqui, tem um risquinho escondido aqui dentro. E se eu, gente, não vou lá e conserto esses risquinhos, se eu não vou lá e trabalho esses risquinhos, as coisas não fluem, as coisas não andam, elas não conseguem ir para um lugar. E eu carrego muitos medos que essas marquinhas me deixaram. Medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de que me aconteça de novo o que me aconteceu anteriormente, medo de não dar conta, sabe? Eu vou deixando todos esses medos tomarem conta de mim. E quando eu vou trabalhando isso, eu vou tirando essas marquinhas e vou consertando. E aí eu consigo deixar meu coração limpo para um relacionamento de verdade, para um relacionamento leve, para um relacionamento em paz, para um relacionamento feliz. E por isso que quanto mais eu trabalho o meu interior, mais eu olho e levo a minha flechinha pro futuro, pro olhar para frente. E, gente, eu poderia ficar aqui falando sobre isso com vocês uma vida toda, agora que eu já vi, a gente já tá na segunda live com 58 minutos. E, infelizmente, eu não consigo passar para vocês aqui todo o conteúdo, todo o processo para a gente liberar essas raízes. Em função de tempo, de profundidade, não é todo o assunto que a gente pode falar na internet para qualquer um. A gente fala alguns assuntos mais profundos para quem realmente quer ir mais fundo, sabe? Para quem realmente quer mergulhar em algo para se transformar. E aí a gente pode falar assuntos mais profundos. Por isso que eu tenho hoje para fazer para vocês uma oferta que eu falei no início da nossa aula, que é o treinamento Relacionando Ser. É para quem quer se aprofundar de verdade, para quem não tem medo de ir lá e arrumar as raizezinhas e consertar esse lugar, esse espaço e viver de novo um relacionamento dos sonhos. O Relacionando Ser é um treinamento, gente, que eu montei para pessoas que têm esses desafios nos relacionamentos, seja de não conseguir entrar em um novo relacionamento, ou seja de estar em um relacionamento, mas ele ser com muito conflito, muito desafio, e eu não consigo me sentir feliz dentro dos relacionamentos. Então, o Relacionando Ser, ele foi feito para isso. Nesse processo, que é muito profundo, a gente vai fazer esse mergulho para dentro das nossas raízes, para dentro do nosso olhar. Esse treinamento, ele vai ter 4 módulos. Esses módulos, gente, eles vão acontecer uma vez por semana. Então, no primeiro módulo, a gente vai trabalhar como eu faço para acessar as minhas raízes, como eu acesso o meu subconsciente, descubro as crenças, os traumas que estão armazenados e trabalho isso em mim. Nesse módulo, você vai aprender como se tornar terapeuta de você mesma. É como se você pudesse entender o desafio, o incômodo que surge, você vai aprender a pegar esse desafio, mergulhar para dentro de você e você mesma resolver, sem que você precise contratar alguém para te ajudar a fazer isso, sem que você precise ficar sofrendo tanto tempo com aquele mesmo problema. Então, no primeiro módulo, a gente vai fazer isso. No segundo módulo, a gente vai aprender a liberar as crenças de relacionamentos passados. Todos os relacionamentos que a gente viveu desde pequenininho, inclusive com os nossos pais, eles deixam muitas marcas na gente, que é essas marcas que eu falei aqui no nosso coração. Eles deixam marcas, só que às vezes essas marcas elas são muito doloridas, muito enraizadas, às vezes a gente até nem lembra que essas marcas existem, mas a gente sabe que existem por quê? Porque os relacionamentos não estão dando certo, porque os relacionamentos não estão funcionando, então essas marcas, elas estão aí dentro.
Então, no segundo módulo, a gente vai aprender vamos fechar essas raízes, liberar essas coisas. A gente vai ter alguns exercícios para liberar pessoas do passado, dores do passado. A gente vai aprender a fazer tudo isso no segundo módulo. No terceiro módulo, a gente vai entrar profundamente em como eu restauro o meu amor próprio, o meu senso de merecimento. Que eu consigo realmente sentir de verdade que eu me amo, que eu tenho senso de merecimento. Eu consigo olhar para minha lista e dizer, eu tenho certeza que esse relacionamento é meu, tá chegando, é meu, eu vou construir esse relacionamento. E no quarto módulo, a gente vai então aprender a construir de verdade o nosso relacionamento. Então a gente vai ter muito exercício para fechar as coisas que a gente abriu durante o treinamento, para manifestar um relacionamento de verdade, depois que eu curei as minhas dores, que eu curei as sensações que eu tenho armazenadas, eu vou começar a olhar para o futuro. Então eu olho para o passado, curo as coisas que eu tenho para curar, depois eu olho para o futuro e digo agora, vamos fazer a minha lista de verdade. Vamos olhar profundamente para isso daqui e vamos trazer e criar alguém realmente do jeito que eu quero para minha vida. Entende? Então, esses 4 módulos, gente, vão ter muitas aulas. Cada módulo, ele vai ser liberado 1 por semana. Por quê? Para que você faça os exercícios, você se dedique a fazer os exercícios sem se sobrecarregar e sem querer ir para o próximo, sem realmente ter concluído aquilo. Só que não é só isso. Além disso, durante essas 4 semanas, a gente vai ter de bônus 4 aulas ao vivo. 4 aulas ao vivo comigo, 1 por semana. Então, a gente vai ter o material dentro do curso, os vídeos gravados, os exercícios, mais uma aula comigo, que é para você não procrastinar e não deixar para fazer depois, porque você vai ter um encontro ao vivo comigo e eu vou te colocar na responsabilidade de fazer. E também, na aula ao vivo, eu vou entender melhor quais são os seus desafios. Você vai poder trazer alguns casos específicos, né, alguma particularidade sua que você não conseguiu resolver dentro do exercício, alguma coisa que aconteceu que você não conseguiu resolver, né? Eu vou conseguir corrigir os seus exercícios, porque às vezes a gente faz uma lista, mas quando a gente olha para a lista da pessoa, tipo, aquela lista nunca vai se manifestar, porque ela não fez a lista do jeito que precisa ser feita. Então, eu vou conseguir corrigir isso, vou poder te orientar nessas aulas ao vivo, como realmente fazer, vou estar ali frente a frente com você. E também tem outro bônus incrível, que vai ser só nessa turma, quem entrar nessa turma, gente, só vai existir nessa turma, tá? Vai ter acesso vitalício a esse evento, a esse curso, enquanto ele existir. Vai ter acesso vitalício. Enquanto esse curso existir, você vai poder entrar, fazer, refazer, quantas vezes você quiser esse treinamento. Esse bônus, ele vai ser só para essa primeira turma. Então, depois, quem entrar, o acesso vai ser somente por 3 meses. Agora, quem entrar nessa turma vai ter acesso vitalício, inclusive com as atualizações, sabe? As atualizações que eu for trazendo, as pessoas vão ter esse acesso sem precisar pagar mais nada por isso. Então, você entra agora com o benefício de ser da primeira turma e tem todas as atualizações disponíveis para isso. E, gente, você deve estar perguntando, né? Quanto é que vai custar esse programa, Roberta? Quanto é que vai custar esse desafio? E aí, gente, eu pergunto para vocês, quanto valeria você parar de sofrer por relacionamento? Quanto vale para você realmente ter um relacionamento onde você se sinta feliz, completa? Porque ter um relacionamento onde você se sente feliz e completa, todas as áreas da nossa vida parece que funcionam melhor. Todas as outras áreas, elas parece que ganham um plus, um impulsionamento. Não vale isso, gente. Para mim é imensurável, sabe? E hoje, gente, se você for fazer um processo individual comigo de 4 sessões com esse propósito, isso custa R$2.000. Você me procurar hoje para fazer 4 sessões, para ter todo esse processo com você individualmente, isso custa R$2.000. Esse treinamento exclusivamente para essa turma, que também vai ter só vai ser esse valor só para essa turma, a próxima turma não vai ser esse valor, vai custar 12 vezes de R$33. Gente, R$33 por mês.
Então, você consegue fazer isso, é 12 vezes sem juros, de R$ 33. R$ 33 por mês, você deixa de comprar quanta coisa, quanta besteira que você compra ali para realmente investir em você, realmente investir em se transformar. E por que eu tô fazendo isso, gente? É para você parar de ter desculpa e continuar sofrendo por amor. Tá? Parar de ter desculpa de ficar sofrendo com isso. E outra coisa importante, gente, esse treinamento dentro da plataforma você vai entrar, né? Você já pode entrar na plataforma e já vai ter as primeiras aulas disponíveis. As primeiras aulas da primeira semana, elas já vão estar disponíveis. E você vai poder experimentar esse curso por 7 dias. Por 7 dias, se depois de 7 dias não for para você, você disser, não foi para mim, eu não me encaixei, achei que era outra coisa, não é? Você não precisa me dizer nada, não precisa me falar nada. Você só manda um e-mail dizendo não é para mim, não é isso que eu quero. Você pode pedir o seu reembolso e eu devolvo 100% do seu valor. Então, gente, depois de tudo isso que eu falei, nessas 2 horas de aula aqui, você tem 3 opções. É você dizer, não, isso não é pra mim, eu quero continuar do jeito que tá bom, não tá 100%, mas tá beleza, e tá tudo bem, tá tudo certo. A sua segunda opção é dizer, acho que eu vou tentar do meu jeito, vou tentar aqui, vou ver umas coisas aqui, vou seguir as dicas que você coloca no Insta e vou seguir do meu jeito. Também tá tudo certo, só que acontece que você pode levar anos, como eu levei, batendo cabeça para conseguir realmente viver um relacionamento do jeito que você sonha em viver. E a terceira opção, você entra no Relacionando Ser, faz parte desse processo comigo e eu te ajudo a realmente viver o relacionamento dos seus sonhos. Com o risco de ser, o risco é meu, porque você tem 7 dias de garantia. Então você entra, você experimenta e todo o risco do treinamento está nas minhas costas. Então agora você pode decidir o que você quer para sua vida. Você quer realmente viver o relacionamento dos sonhos? Você quer realmente ter aquilo que você sempre sonhou dentro de relacionamentos? Eu tenho um caminho para te dizer que é sensacional e funciona. E eu quero te levar comigo nesse caminho. E tem mais uma coisa. Exclusivamente para quem está ao vivo, para quem assistir essa live agora nas primeiras horas, presta atenção, gente, porque isso aqui é rápido. O pessoal já colocou o link aqui no chat do curso, que você já pode adquirir. A nossa primeira aula ao vivo vai ser dia 20. Por quê, gente? Porque as inscrições, elas têm um prazo limitado, elas encerram no dia 13, terça-feira. Então, se você tem interesse em participar, se você quer participar dessa turma, as vagas elas são limitadas, porque eu quero dar atenção realmente para todo mundo. Então, as vagas encerram na terça-feira, dia 13, ok? Mas para as primeiras 3 pessoas, é o máximo que eu consigo, mas as primeiras 3 pessoas que se inscreverem vão ganhar, além de todo o curso, além de todas as 4 aulas comigo, as atualizações, tudo, vai ganhar uma sessão individual comigo no final do treinamento para fazer a cereja do bolo, para dar aquele toque especial. Você vai ganhar uma sessão individual comigo para finalizar seu processo. Então, mas vai ser, gente, se eu só consigo para as 3 primeiras pessoas, que é o que a minha agenda tem de disponibilidade hoje para atender. Então, valendo, primeira 3 pessoas está concorrendo não, as primeiras pessoas já ganharam uma vaga com a sessão individual. Alguma pergunta, gente, para a gente encerrar as nossas 2 horas de aula de hoje? Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu responda alguma pergunta aqui? E já quero agradecer todo mundo que participou aqui ao vivo. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse conhecimento, compartilhando um pouquinho dessa minha experiência. Espero que realmente vocês consigam aplicar, colocar em prática tudo que a gente falou na aula de hoje, que eu acredito que já vai transformar muito a vida de vocês, muito a realidade de vocês. Então, obrigada, Aline. Gratidão também por estar aqui, por participar. Muito, muito feliz. Então tá, gente. Eu espero vocês no Relacionando Ser, porque eu acredito que pode transformar a vida de vocês. Eu espero você lá dentro, porque eu quero te ajudar nesse processo.
Um beijão. Gente, lembra de uma coisa, compartilha a live. Não esquece, compartilha a live. E também, faz print e me marca lá nos stories. Faz favor de fazer print, me marcar lá e dizer que a live foi incrível. Para compartilhar isso com mais pessoas. Combinado? Faz print aí. Eu espero você com o coração. Um beijão.